te amamos mesmo, Deus. É um privilégio, Senhor, podemos estar novamente, Senhor, na tua casa, Senhor, junto com o teu povo, Senhor. Senhor, não só com aqueles que estão aqui presentes, mas aqueles que nos seguem, Senhor, pelas redes sociais, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, Pai, por sermos um corpo contigo, Senhor. Obrigado por nos guiar, Senhor, diariamente. Obrigado por teres planos de vida, de bênção e não do mal para cada um de nós, Senhor. Que nós possamos mesmo fluir contigo, Senhor. Nestes dias, Pai, que são tão conturbados, Senhor, em que nós vemos e ouvimos e passamos por tantas coisas, Senhor. Pai, nós só queremos dizer que, Senhor, nossa confiança está em Ti, Senhor. Como Tu dizes na Tua palavra, Tu és uma torre forte, Senhor, um lugar, Senhor, de esconderijo, Senhor. Nós nos firmamos em Ti, Senhor, e nós, Senhor, corremos para Ti, Senhor, em qualquer circunstância, pois sabemos, Senhor, que Tu jamais nos deixarás ou desampararás, Senhor. Obrigado, sim, Deus. Nós Te amamos e nós Te louvamos. E o povo de Deus diz amém. Aleluia. Eu hoje vou falar algo que Deus colocou no meu coração já há um tempo atrás e tenho-me vindo assim como que a preparar, que é sobre oração ou intercessão. Vou falar sobre a intercessão que chega aos céus. Hoje será lição número 1, não sei quantas lições ao certo serão, mas vamos fluir com Deus, amém? Naquilo que Ele tem para nós através deste ensino. E porque nós sabemos que mais do que nunca nós precisamos ter o nosso coração voltado para Deus, precisamos orar, precisamos trazer mudança para certas circunstâncias que estão à nossa volta, e nós sabemos que isso pode acontecer através da oração, pois Deus responde à oração do justo, Deus responde à oração de concordância feita pelo povo de Deus. E então, iremos então falar um pouco sobre oração. E eu gostaria de iniciar com a escritura de 1 Timóteo 2, do verso 1 ao verso 4. Aleluia. 1 Timóteo 2, do verso 1 ao verso 4, que diz o seguinte. Diz assim, começa por dizer, a minha Bíblia diz, admoesto-te, pois, note, antes de tudo, pois te exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Verso seguinte. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos, note que diz, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Verso 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu gostaria que notassem logo no verso 1 que Paulo nos faz aqui como que um pedido ou uma advertência. Ele começa por dizer, antes de tudo, antes de mais nada, antes de tudo, antes de qualquer coisa que tu possas vir a fazer, ou a orar, ou a pedir a Deus, antes de tudo, ou antes que tudo aconteça, ou deixa-me dizer assim, para que as coisas só irão funcionar, amém, quando nós seguimos instruções. É isso que Paulo está a querer dizer. Se vocês seguirem estas instruções, as coisas irão funcionar. Assim, é muito importante nós fluirmos com a palavra de Deus. Não chega, os irmãos sabem perfeitamente que não chega só ler as instruções para como se faz para conduzir um carro. Nós precisamos entrar nesse carro, amém, e aprender a dirigi-lo, a manobrá-lo. Aprende-se pela experiência. E Paulo aqui está-nos a dizer, ele está a dizer, admoesto, antes de tudo. Então vamos pôr as coisas no lugar devido.
porque geralmente nós temos a tendência, às vezes, de que coisas secundárias tenham um lugar prioritário, mas não deve ser assim, não deve ser assim. Nós não devemos negligenciar as coisas prioritárias. Outras vezes nós até culpamos Deus pelos fracassos e até questionamos Deus quando as coisas não dão certo. Mas o erro muitas das vezes é porque nós não temos as nossas prioridades no seu devido lugar. Muitas das nossas orações não estão a ser respondidas porque nós nos colocamos a nós próprios em primeiro lugar. A nossa oração começa como com primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, ou seja, claro, não usamos estas palavras, mas na maioria das vezes esse é o formato da nossa oração. Nós começamos a clamar a Deus e nos referimos primeiro a nós próprios, às nossas necessidades. Mas Paulo aqui, em Timóteo, aconselha-nos primeiro de tudo a orar pelos reis e todos aqueles que estão em autoridade. Antes de orar por nós, antes de orar pela nossa família, antes de orar pelos nossos filhos, amém? Vamos orar por aqueles que estão em autoridade. As coisas podem ser muito diferentes, irmãos, temos que entender isto. As coisas podem ser muito diferentes para nós e para o nosso país se houver mais oração pelo governo e autoridade. Paulo escreveu estas palavras que Paulo fala aqui em Timóteo, ele as escreveu pela direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Essas palavras são palavras do vivo Deus, são palavras de Deus. Então nós temos que levar em conta essas palavras que Deus nos aconselha. Amém? Nenhum pai, os irmãos sabem que nenhum pai diz ao filho que lhe vai comprar um presente de aniversário se não estiver disposto a dar esse presente. O nosso Pai Celestial não é menos fiel nas suas promessas. Ele não é homem, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta. Ele não mente. Ele fará aquilo que diz quando nós nos submetemos às suas condições. Às suas condições, não às nossas condições, não à nossa maneira de orar, mas às suas condições de oração. Assim, existem condições relacionadas com a oração. Note que no verso 1 diz assim: admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças pelos reis. Naquela época, amém, muitas nações eram governadas pelos reis. Nos países modernos, nos nossos países de hoje, o país é governado por um presidente da República. Mas Paulo ainda acrescenta, ele não diz só reis, não diz só presidente, ele acrescenta e diz: para todos aqueles que estejam em iminência, todos aqueles que estejam em autoridade, está no verso 2, todos aqueles que estejam em autoridade. Isso quer dizer que todos os líderes, sejam deputados, seja primeiro-ministro, sejam governadores, ou seja, todos aqueles que estão em posição de autoridade. Sabem, é muito fácil, nós, inclusivamente, pode-se dizer que muitos crentes às vezes criticam e falam mal do governo. Sim, porque às vezes nós vemos que há tanta corrupção, amém, no seio do governo, há tanta corrupção, há tanta coisa má, mas nós não devemos viver só a criticar o povo, não devemos criticar o povo, não devemos criticar a nação, não devemos criticar o governo. Porque quer dizer, se estivermos a fazer isso, quer dizer que não estamos a orar verdadeiramente pelos líderes e pela nação. Porque se o fizermos, estivermos a fazer isto, a criticar, amém, se nós não criticarmos, nós não iremos ter prazer algum em falar mal, seja do que for. Amém? Nós vamos ter sim prazer em orar, sim prazer em crer que a nossa nação vai bem, que o nosso povo vai bem. Notem então que Paulo fala de benefícios. Paulo fala de benefícios se nós orarmos por aqueles que estão
em iminência, amém, pelos nossos líderes. Note que diz no verso 2, para termos uma vida quieta, sossegada, em toda a piedade e honestidade. Amém? Em toda a piedade. Nota que diz, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Deus se preocupa conosco, por isso é que Ele pede para a gente orar pela autoridade. Ele preocupa-se conosco e Ele se moverá ainda que aqueles que estejam no governo não sejam cristãos. Deus se vai mover no meio deles se nós orarmos, mas nós temos que orar. Notem o propósito final, em que Paulo diz qual é o propósito final de fazer esta oração. Porque no verso 3 ele diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Porque isto é bom, aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Ou seja, quando nós estamos a orar pelo governo, quando nós estamos a orar pelas autoridades, amém, isto torna algo agradável, torna-se um incenso agradável perante Deus. Deus agrada-se que a gente ore por essa situação. Se nós, como cristãos, queremos agradar a Deus, o que vamos colocar como pedido número 1 da nossa oração? O que é que nós vamos colocar como pedido número 1 da nossa oração? Nós mesmos? Os nossos filhos, netos, a igreja? Entenda uma coisa, não tenho nada contra isso, não estamos a falar disso. Devemos sim orar por todos eles, devemos orar, amém? Mas primeiro de tudo, devemos fazer exatamente aquilo que Deus manda. Orar antes de tudo, como diz Efésios 1, Timóteo 1, orar antes de tudo por todos aqueles que estão em posição de autoridade. Porque no verso 4 de 1 Timóteo, o verso 4 mostra que Deus quer, note, o desejo de Deus é, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? O propósito supremo de Deus, ao fazermos esta oração, é para que cada um de nós possa ter a liberdade para espalhar o Evangelho na nossa nação, na nossa cidade, no meio do nosso povo. Se não tivermos um bom governo que promova a paz e o sossego, teremos obstáculos para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, tanto em tempo de turbulência política como em tempos de guerra. Haverá restrições e outras dificuldades. Nós precisamos orar para que isso não aconteça. Precisamos de orar. Nós vemos agora mais do que nunca a situação da guerra na Ucrânia. Irmãos, nós precisamos orar para que nós não cheguemos a situações como essas. Precisamos clamar, precisamos pedir, amém, para que o nosso governo seja um governo justo, manso, amém, e temente a Deus. O alvo de Deus, meus irmãos, notem que também o alvo de Deus é para que o Evangelho seja anunciado a todos os homens. Ele quer que a sua verdade seja conhecida. Ele quer que o povo de Portugal, Ele quer que o povo da nossa terra, o povo da nossa cidade, o povo da nossa nação venha a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque Jesus deu a sua vida por nós. Ele deu a vida para que todos os homens pudessem ser salvos. Amém? Então o Evangelho precisa ser anunciado. Deus quer que a sua verdade seja espalhada. Quando esteve aqui na terra, Jesus disse o seguinte, em Mateus 24, o verso 14. Vamos ler Mateus 24, o verso 14. Jesus disse assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós vemos mais do que nunca, irmãos, sinais do fim. Nós vemos mais do que nunca. E a melhor coisa que nós podemos fazer e que podemos levar para os céus são almas. Então, meus irmãos, nós precisamos orar para que mais homens venham à salvação. Amém? Que mais pessoas venham à salvação. Que o nosso povo venha à salvação.
O diabo quer fazer de tudo para evitar que isto aconteça. Assim ele engana-nos até na nossa maneira de orar. Nós tornamos-nos passivos com as situações que estão à nossa volta. Nós tornamos-nos passivos em relação à situação que se passa no nosso país, no governo. Nós tornamos-nos passivos. Mas notem que Paulo diz que devemos orar com deprecações, com orações, com intercessões. Ou seja, a oração de intercessão e súplica, amém, obviamente são em favor de outras pessoas. Não são orações viradas só para nós, voltadas para nós. Amém? E um tipo desta oração está em Gênesis 18, onde Abraão, e eu gosto imenso de ler esta parte, amém, de Gênesis 18, onde Abraão intercede por Sodoma e por Gomorra. Vamos ler então Gênesis 18, do verso 20, vamos ler um pouco de palavra, mas é importante nós lermos isso, do verso 20 ao 27. Gênesis 18 diz assim, 20 a 27. Disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de facto o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Aqueles homens referem-se a anjos. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Nota, Abraão começa a fazer um clamor a Deus. Amém? E ele começa a dizer: ó Deus, tu vais destruir o justo com o ímpio? Verso seguinte. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti. Nota, até parece que Abraão está a repreender Deus. Ele começa por dizer: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Ou seja, Abraão estava a dizer: tu és um Deus clemente e tu tens amor pelo justo. Como é que vais destruir uma cidade só por causa de alguns ímpios? Amém? Continua o verso seguinte. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor a eles, por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, eu que sou pó e cinza. Até o verso já está no 27, né? Amém. Até, nota que Abraão acaba por dizer: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Ou seja, eu que sou tão pequenino perante ti, Deus, mas ainda assim, Deus, eu me atrevo a falar contigo. Ou seja, Abraão estava-se a humilhar diante do Senhor. Ele estava-se a referir a si próprio como pó e cinza. A própria Bíblia diz que nós devemos nos humilhar e submetermos a Deus, termos respeito quando nos chegamos a Deus em oração, ter um espírito de humildade. Amém? Tiago 4 diz o seguinte, e nós conhecemos muito bem essa escritura, Tiago 4, o verso 7 e 8, diz assim que nós devemos sujeitar-nos a Deus. Note que diz assim: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E o verso seguinte: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém? Chegai-vos. Note que no verso 8 diz: chegai-vos a Deus, e no início do verso 7 diz: sujeitai-vos. Amém? Ou submetei-vos a Deus.
Há pessoas, muitas pessoas até costumam, ao fazer a sua oração, começam por fazer esta declaração, porque querem ser ouvidos por Deus, mas fazem uma oração até de uma maneira errada. Começam por dizer: Senhor, faz-me humilde. Esta é uma oração que nunca será respondida. Ele não nos faz humildes, Ele diz-nos para nos humilharmos. Amém? Quando o povo de Israel dedicou o templo a Salomão, Deus prometeu que os abençoaria, mesmo que o povo caísse em pecado, mas se eles se voltassem para Ele e se humilhassem a Deus, Deus os ouviria, responderia e restauraria. Vejam isso em 2 de Crônicas, que é uma escritura que a gente tanto usa também, 2 de Crônicas 7, o verso 14, que diz o seguinte, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, amém? Quando se chama pelo nome de Deus, nós nos chamamos, amém? Eu, você aí em casa, amém? Nós nos chamamos pelo seu nome. Note, se humilhar e orar e me buscar. Tem que haver uma busca sincera de coração, não é só abrir a boca e dizer umas quantas palavras, tem que haver uma busca e se converter dos seus maus caminhos. Tem que haver uma conversão genuína, amém? Dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Note, tem que se humilhar, tem que se converter dos seus maus caminhos. Deus não nos fará humildes, mas Deus vai permitir que certas coisas aconteçam em nossas vidas para nos levar a sermos humildes. Nós é que escolhemos se queremos ou não ser humildes. Nós é que escolhemos. Abraão se humilhou perante Deus e foi genuíno. Quando ele se humilhou, ele foi genuíno. Não há nada de bom em nós, exceto o facto de Jesus habitar em nosso coração. Sem Ele, não somos nada. Somos como o pó da cinza, como disse Abraão no verso 27. Somos como pó. Amém? Somos como cinza. Mas sabe, nesta escritura de Gênesis 18, há uma pérola de verdade. Vamos continuar a ler em Gênesis 18. Agora vamos ler do verso 28 ao 32. Ficamos em que Abraão diz que eu sou pó e cinza. E depois no verso 28 continua: na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade, ou seja, 35 pessoas, amém? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Amém? 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: se houver porventura ali 40, respondeu-lhe: não falharei por amor dos 40. Verso seguinte. E insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Amém? 30 justos. Verso seguinte. Eu só disse até 32. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não o destruirei por amor dos 20. Glória a Deus. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor aos 10. Notem que Abraão fez de tudo. Ele fez de tudo. Ele insistiu com Deus, amém? Fez de tudo para tocar no coração de Deus. Eu estou plenamente convicta de que o Senhor teria poupado a cidade até mesmo por 5 justos. Mas Abraão, porém, parou nos 10. Abraão só chegou até aos 10. Porque ele diz, note, se porventura se acharem ali 10, e disse, não destruirei, Deus disse, não destruirei por amor dos 10.
Que declaração tremenda, nota, não destruirei Sodoma por amor de 10 justos. Imaginem, Deus a dizer que iria poupar aquele lugar de perversidade, amém? Ele já tinha falado da impureza, principalmente impureza sexual que havia naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Mas mesmo assim Deus disse que iria poupá-las por amor de 10 justos. Amém? Se não fosse os cristãos, este mundo, meus irmãos, certamente seria uma confusão, porque há tanta perversidade sexual, amém, no mundo como nunca houve antes. Por isso, não é de admirar que Jesus tenha dito, vós sois o sal da terra, nós é que podemos fazer a diferença no mundo de hoje, no meio do povo de hoje. Este mundo já é mau, mas se não fosse pelos cristãos, estaria completamente estragado. Mateus 5, verso 13, diz o seguinte, Mateus 5, verso 13 diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Meus irmãos, temos que fazer a diferença. Nós somos o sal da terra. Nós temos que dar sabor àquelas pessoas que estão à nossa volta. Temos que mostrar que Cristo vive em nós. Temos que mostrar a verdade do Evangelho. Temos que saber orar pela nossa nação. Temos que saber orar pelo nosso povo. Porque senão somos pisoteados pelas pessoas que estão à nossa volta. Elas escarnecem, vão escarnecer de nós. Nós precisamos de orar mais do que nunca pela nossa terra e pelo nosso povo. Será que nós já perdemos o sabor? Podemos mudar, meus irmãos, nós podemos mudar as coisas por meio da oração. Podemos reter o julgamento, até mesmo sobre os que não são salvos, dando-lhes uma chance maior deles virem a ouvir o Evangelho da paz. Deus disse a Abraão que se houvesse 10 justos naquela cidade de Sodoma e Gomorra, ele iria poupar aquelas cidades. Eu creio, meus irmãos, que existem mais de 10 justos, amém, em nosso país hoje. Creio que há pessoas que hoje assumem também uma posição de oração, assim como Abraão. E que Deus possa contar consigo, que me está a ouvir, amém, conosco aqui, conosco, que Ele possa contar conosco, como homens e mulheres, amém, de oração, homens firmes em oração. Algumas pessoas dizem que no final dos tempos, os homens maus enganarão e irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Isto está em 2 Timóteo 3,13. Sim, é verdade, isto é pura verdade. Há cada vez mais homens maus, nós notamos cada vez mais maldade no mundo, nós notamos cada vez mais corrupção no mundo, nós notamos que as coisas estão cada vez a ir mal, de mal para pior, nós sabemos isso, amém? Mas se nós orarmos, Deus pode sarar a nossa terra, pode sarar este povo. Porque o povo de Sodoma e Gomorra também estava a ir de mal para pior. E mesmo assim, Deus disse que se houvesse lá 10 justos, amém, Ele salvaria aquela cidade. Assim, vamos interceder pela nossa cidade, vamos interceder para que Deus possa operar, para que haja mais salvações no nosso meio. Nota o que diz Ezequiel 22, o verso 30 e 31. Sabe por que eu disse vamos orar, vamos interceder mais? Porque é isto que Deus espera, que está escrito em Ezequiel 22, o verso 30 e 31. Diz o seguinte, note o que Deus busca. Deus busca, busquei entre eles, ou entre os homens, um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra. Amém? Para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. É triste isto. Imagine a tristeza de Deus estar à procura de alguém para interceder e não encontrar alguém. Verso 31. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação,
Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Porque se nós não orarmos, meus irmãos, nós vamos, infelizmente, vamos sofrer consequências. E, por vezes, consequências graves. E Deus estava a falar estas coisas a respeito de Israel. Mas existe uma verdade espiritual que também se aplica a nós hoje. Deus diz, busquei um homem dentre eles e ninguém achei. Palavras desoladoras, amém? Mas Deus depois encontrou em Abraão, amém? Alguém disposto a estar na brecha pelo seu povo e para que a terra não fosse destruída. Ezequiel fala de todo um país, de uma nação. E Deus queria também ali encontrar um homem, amém? Um justo, para trazer salvação para aquela nação. Se Deus queria poupar a terra, porque simplesmente não o faz. Por que Deus simplesmente não o fez? Se Deus queria poupar a terra. Em Timóteo 2, o verso 4, nós vemos que Deus deseja que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. Se Ele é todo-poderoso, se Deus é todo-poderoso, e se Deus pode fazer qualquer coisa acontecer, por que Ele não salva logo todas as pessoas? Por que Ele não salva logo todas as pessoas? Fiz muitas vezes essa pergunta e penso que alguns de vós também fazem. Por que esta guerra? Por que esta situação? Por que Deus não salva? Por que Deus não liberta? Muitos de nós fazemos essa pergunta. A resposta encontra-se no livro de Gênesis. Depois que Deus criou o céu e a terra e toda a sua plenitude, Ele criou o homem, como os irmãos sabem. Então Ele deu a Adão o domínio sobre todas as coisas, sobre tudo, amém? Sobre todas as obras das suas mãos. E Adão tornou-se o governante desse mundo. Adão, porém, cometeu alta traição. Amém? Vendeu-se, em outras palavras, a Satanás, que passou legitimamente a ser o governante, amém, da terra. Passou a ser o príncipe, como diz a palavra de Deus, deste mundo. Passou a ter domínio total sobre a terra. Mas, em 2 de Coríntios 4:4, Paulo chama Satanás de Deus, do Deus desta terra, deste século. Note o que diz. Nos quais o Deus deste século, amém, está a falar de Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então nós vemos que Satanás, como tem domínio sobre a terra, como tem poder sobre a terra, amém? Ele vem e cega o entendimento dos homens para que eles não conheçam a luz do Evangelho, não se cheguem a Cristo Jesus, amém? Mas em Lucas lemos sobre a tentação de Jesus. Nós vamos ver como Jesus vence Satanás. Amém? Como é que ele vence este poder de Satanás. Em Lucas 4, o verso 5 e o verso 7, nós sabemos que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. E então o diabo começa a persegui-lo, aliciando. E no verso 5 diz assim: e levando Satanás, levando Jesus, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Note, todos os reinos do mundo. E o verso 6, disse-lhe o diabo: dar-te-ei. Note, é o diabo a falar com Jesus, o Filho de Deus. Note, dar-te-ei toda esta autoridade. Satanás sabia que tinha toda a autoridade sobre a terra, amém? E a glória destes reinos, porque ela, nota agora, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser.
Por isso é que Satanás anda a matar, anda a roubar, anda a destruir. Ele tem poder e autoridade e Deus não pode interferir nessa autoridade, a não ser que o seu povo, que a sua igreja, que aqueles que se chamam pelo seu nome, amém, se humilhem e orem e clamem a Deus. Se não houver oração, Deus não pode intervir. Parece incrível, mas é verdade. Amém? Porque Satanás tem domínio sobre a terra. Jesus sabia que aquela afirmação que o diabo estava a fazer era verdadeira. Por isso ele nem sequer discutiu, ele só pôde dizer o seguinte: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás, no verso 8. Por isso ele só disse, Jesus só pode dizer isso. Eu vou clamar a Deus, eu vou adorar a Deus e sei que Deus vai-me então ajudar. Satanás ofereceu a Jesus toda a glória e os reinos deste mundo. Se ele não fosse capaz de cumprir o que oferecia, então não seria uma verdadeira tentação aquilo que Jesus passou. Não seria uma verdadeira tentação. Amém? Se a tentação não fosse genuína, então a Bíblia mente ao dizer que Jesus foi tentado pelo diabo. A glória deste mundo pertence a Satanás. Amém? E foi-lhe dada por Adão. E é por isso que temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Pois foi Jesus que nos resgatou das garras de Satanás, das garras do inferno, das trevas. Foi Jesus. Amém? Só por Jesus nós podemos ter acesso ao céu. Não há outro caminho. Não há outro meio, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Portanto, quem é responsável pelas guerras, pelos crimes, pela violência, pelas mortes deste mundo? O diabo. Estas coisas não vêm de Deus. Sabe por quê? Porque em Tiago 1, verso 17, diz que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, tudo vem do alto, descendo do Pai, note, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo o que é bom vem de Deus. O que é mau, amém, nunca confundam. As coisas más nunca vêm de Deus. As coisas boas é que vêm de Deus. Não, tudo o que é bom, toda a boa dádiva é que vem de Deus. E Deus só pode intervir quando os cristãos buscam a sua face e lhe pedem para agir. Nada tendes, diz em Tiago 4, verso 2, diz assim, nada tendes, porque não pedis. E quando pedis, não sabeis pedir devidamente. Amém? Note que diz assim, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras e nada tendes, porque não pedis. O verso seguinte já agora. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Em vossos prazeres. Meus irmãos, a autoridade de Satanás sobre a terra só pode ser sobrepujada quando os cristãos, quando aqueles que se chamam filhos de Deus, que verdadeiramente amam a Deus, oram e intercedem em favor da terra, da nação e do povo. Deus busca alguém que esteja na brecha, alguém que esteja a tapar um muro, amém, a impedir qualquer tipo de destruição. Deus busca essas pessoas, alguém que esteja na brecha, alguém que diga assim, não, Deus, isto não vai acontecer porque eu vou orar, eu vou interceder, eu vou jejuar, amém, eu vou fazer os possíveis para que isso não aconteça. Nós vimos isso em Ezequiel 22, Deus busca alguém, que Ele possa encontrar esse alguém em si que me está a ouvir, amém, em nós que estamos aqui, que Ele possa encontrar esse alguém em nós, alguém que diga assim, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, nessa oração, ajuda-me a ser humilde e a saber buscar a Tua face, amém. A minha oração, meus irmãos, é que nós possamos ser achados para que Deus possa sarar
as nossas vidas, porque muitas das vezes nós temos problemas, mas se nós nos dermos mais para os outros, nós vamos ver os nossos problemas também a ser resolvidos. Vamos começar a nos dar mais para com os outros, amém? E isso acontecerá também quando nós estivermos na brecha pelo nosso governo, pelo nosso povo, pela nossa nação, pela nossa cidade. Amém? Precisamos de orar mais, precisamos dobrar o joelho, precisamos jejuar. Amém? São dias difíceis e mais do que nunca, meus irmãos, nós precisamos de orar. Ouçam o clamor dos céus. O céu está a pedir para que o povo de Deus ore, que a igreja de Deus ore, que a igreja de Deus, amém, clame. É tempo de nós orarmos, amém? E vamos continuar a falar isso na próxima lição, em como lidar com as fortalezas espirituais. Amém? Falaremos isso na próxima lição. Amém? Querido Pai, obrigado, Senhor. Oh Deus, nós te agradecemos porque nós sabemos que Tu sempre queres alertar o Teu povo e queres sempre nos levar a um lugar, Senhor, em que nós possamos ver e desfrutar das Tuas bênçãos, Senhor. E nós sabemos, para que isso seja possível, Senhor, nós temos que ter prioridades, Senhor. E muitas das vezes as nossas prioridades, Senhor Deus, Pai, estão totalmente trocadas, Senhor. E nós pedimos perdão por isso, Deus, e pedimos mesmo ajuda-nos, Senhor, a colocar em ordem as nossas prioridades, Senhor. Se nós queremos ver a nossa família abençoada, se queremos ver a nossa vida, Senhor, a prosperar, Senhor, se nós queremos ver o nosso povo, Senhor Deus, Senhor, a ser um povo, Senhor Deus, que busca a Tua face, Senhor, que corre para Ti, Senhor, e que é abençoado, se queremos uma nação abençoada, nós precisamos, Senhor Deus, pagar o preço, Senhor, e saber, Senhor, Deus, Pai, orar, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Nós te pedimos, ensina-nos mesmo a orar. Nós sabemos, Senhor, que os teus discípulos, Senhor, quando estavas na terra, disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E tu ensinaste, Senhor. Mas nós sabemos que há tanto tipo de oração, Senhor, que nos pode levar àquele lugar, Senhor Deus, não só de um relacionamento mais profundo contigo, Senhor, mas também, Senhor, Deus, que pode levar, Senhor, a nossa nação, a nossa terra, o nosso povo a ser sarado, Senhor, e a vir a ter um conhecimento mais profundo de Ti, Senhor. Deus, e vir, Senhor, Deus, perante Ti e achar graça aos Teus olhos, Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, abre o nosso coração, Santo Espírito, abre o nosso coração, ajuda-nos mesmo a fluir com Deus, Pai. Nós te pedimos, Senhor, abençoa o Teu povo, Senhor, e neste momento, Pai, quero orar por aquela situação, Senhor, da Ucrânia, Senhor, Deus, que amanhã, Senhor, Deus, Pai, aquele povo, Senhor, que está em Mariupol, Senhor, possa ser liberto, saia daquele lugar, Senhor, são e salvo, Senhor, que não haja problema, dificuldade alguma, Senhor, para eles saírem, Senhor Deus, Pai, toca no coração mesmo do ímpio, Senhor Deus, Pai, Senhor, para que não haja, Senhor Deus, qualquer contra-ataque, Senhor, nesta situação, Senhor, ou nenhuma impossibilidade, Senhor. Senhor Deus, que haja mesmo libertação, Senhor, para aquele povo, Senhor Deus, Pai. Oramos mesmo força, Senhor, Senhor, encorajamento, oramos mesmo que os Teus anjos, Senhor Deus, possam estar em operação, Senhor, nesta situação, Senhor Deus, abrindo caminho, Senhor, para a sua libertação, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E tudo seja para a honra, para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, fortalece mesmo aquele povo, Senhor, e tem misericórdia, Senhor, daqueles inimigos, Senhor, que haja arrependimento no coração daquele povo inimigo que se levantou contra, Senhor, a Ucrânia, Senhor, no nome de Jesus, e fortalece, Senhor, aquele povo da Ucrânia. Nós estamos com eles em oração, nós clamamos, nós pedimos a Tua misericórdia e a Tua graça aí nesta situação, para a honra e glória do Teu nome. E todos dizem amém. Deus os abençoe, voltaremos, cá estaremos de volta no domingo. Tenham uma semana super abençoada, amém. E não se esqueçam, tirem tempo para estar em oração, amém, em clamor, para que Deus sare a nossa terra. Deus os abençoe. Boa noite. Até